Olá meninos do primeiro ano, tudo bom? Vamos para o nosso último assunto antes da segunda parcial, tá? Então o nosso tema da prova é todo o movimento retilíneo variado, incluindo queda livre. Bom, queda livre é um movimento variado, ok? E ele é influenciado por uma nova aceleração. Essa aceleração é chamada de aceleração gravitacional, ok? Então, a queda livre dos corpos é um movimento variado, ocorre de forma retilínea, porém com uma aceleração que nós chamamos de gravitacional. E essa não é a primeira aula, não vai ser a aula final desse assunto, vão ter outras aulas falando da aceleração gravitacional e da queda livre, ok? Mas, a princípio, somente essa aula é o que cai na prova na segunda parcial, beleza? Então, a gente vai começar essa aula fazendo uma brincadeirinha. Aqui tem uma charge, ok? Em que você tem uma pessoa caminhando e duas bolinhas caindo, e que quase atingem essa pessoa. E, muito revoltado, né, ele diz: joga a mãe, seu safado. Então, aqui tem uma senhorinha e diz: nem pense nisso, Galileu. Então essa tira, ela remete a um fato histórico, a uma lenda física do nosso conhecido, nosso amigo aqui, Galileu, ok? Mas ela fala basicamente dessa história. Você muito provavelmente já deve ter escutado. Uma formiga e um elefante caem juntos de uma determinada altura. Quem chega primeiro? A formiga ou o elefante? Bom, então você fica com essa dúvida. Você pensa, poxa, o elefante é mais pesado que a formiga, logo ele vai chegar primeiro. Então você provavelmente vai responder que o elefante chega primeiro porque ele é mais pesado. Bom, fisicamente isso não existe, tá? Então não é bem assim que a coisa acontece. Então essa dúvida, ela intriga vários cientistas há bastante tempo na história, principalmente antes de Cristo. Lá por volta do século 300 a.C., nós tínhamos um filósofo chamado Aristóteles, e ele dizia que a pedra caía porque a pedra era de terra, pertencia à terra. Então os objetos caem para a terra porque eles são da terra, ok? Além disso, nesse experimento entre a formiguinha e o elefante caía mais rápido, chegava primeiro, porque a velocidade era proporcional à massa do corpo, ok? Então essa ideia de que corpos caem mais rápido dependendo da massa foi uma ideia que perdurou por vários séculos. Até que um dia, lá no meados do século XVI, o Galileu disse o seguinte, fez vários experimentos e ele provou que a queda dos corpos, ela não depende da massa, tá? Então você poderia jogar uma formiga, um elefante, que eles chegariam juntos. A única coisa que influenciaria esse movimento era a resistência do corpo, ou seja, o contato que esse corpo tinha com o ar, tá? Então, diz a lenda que ele pegou duas bolas de ferro, só que de massas diferentes, ou seja, uma com uma massa maior do que a outra, uma menor do que a outra, e deixou cair. E as duas chegaram ao mesmo tempo. Veja que as bolas, elas têm a mesma forma, o mesmo corpo, tá? Mas mesmo tendo o mesmo corpo, elas chegaram no mesmo tempo. Esse experimento, ele nega completamente essa ideia que perdurou por muitos anos, de que a velocidade de queda era proporcional à sua massa, tá? Então aqui a gente tem um experimento, tá? Isso aqui é uma foto, uma ilustração histórica, e o Galileu. Lembrando que isso é uma lenda, a gente não sabe se existiu ou não. Uma outra coisa que acontece aqui é não confundir peso com massa. Peso é uma coisa, massa é outra, e são grandezas físicas completamente diferentes que nós vamos falar mais para frente a diferença entre elas. Então, continuando.
eu falei anteriormente, isso é uma lenda, a gente não sabe se existiu, mas através de vários experimentos ele provou que essa hipótese estava errada e que a queda não é proporcional à massa. Tá? Mais tarde, quando o homem, né, nas viagens ao espaço, os astronautas levaram esse experimento, onde levaram uma pena e um martelo. Tá? O ambiente da Lua é um ambiente que não tem não tem vácuo. A gravidade da Lua ela é bem baixa em relação à da Terra. E esse experimento provou realmente que Galileu estava certo. Corpos de massas diferentes possuem a mesma velocidade de queda, ok? Então eles caem com a mesma velocidade, ou seja, a massa não influencia nesse movimento, ok? Aqui eu tenho um vídeo, tá, feito pela BBC de Londres e mostra esse experimento. Vamos passar aqui rapidinho. Vamos ver. É um vídeo de 4 minutos. E eu vou passar um trecho dele. Bom, esse experimento ele foi realizado numa câmara de vácuo, ok? E a câmara de vácuo, o que acontece? Eles retiram completamente o ar que existe dentro dessa câmara, desse espaço, tá? Então eles fizeram esse experimento nessa área, nessa câmara de vácuo, ok? Vamos adiantar um pouquinho aqui. Mostrar o experimento. Okay. Vou ver aqui. Então aqui a pena e uma bola de boliche. Ok? Então vamos ver o que acontece. Perceba, então, nesse caso aí, que a bola ela tem uma massa muito maior do que a pena. Lógico que ela vai cair primeiro. Mas por que ela cai primeiro? Ela cai porque a pena ela oferece mais resistência ao ar. A forma da pena faz com que o ar segure o seu movimento. Tá? Então, lógico, devido a toda a forma que a pena tem, ela cai mais devagar. Tá? Então agora nessa segunda parte do experimento eles vão fechar a câmara de vácuo, vão retirar todo o ar. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Ok. E aqui já o experimento sem o ar. Olha lá. Tanto a bola e a pena caindo juntas ao mesmo tempo. Perfeito. Então, num ambiente onde não tem influência do ar, os corpos vão cair ao mesmo tempo. Então esse experimento ele comprova toda a teoria de Galileu que falou lá no século XVI. Ok? Olha lá. Então não interessa a forma dos corpos, não interessa a massa dos corpos, eles caem ao mesmo tempo de uma mesma altura. E caindo ao mesmo tempo, eles caem com a mesma velocidade. Ok? Então vamos voltar. Parou. Ok. Então voltando à nossa aula. Beleza? Então vamos lá. Então esse experimento ele comprova que a forma do corpo, dos corpos, não atrapalha o seu movimento de queda livre. Então eles caem com a mesma aceleração, com a mesma velocidade. Claro, desprezando a resistência do ar que pode atrapalhar esse movimento.
Essa aceleração Galileu chamou de aceleração da gravidade. Ou seja, a gravidade ela é uma força, ok, que influencia o movimento dos corpos. Em todo o corpo estelar, ou seja, qualquer astro, ele possui uma aceleração de gravidade, ou seja, ela possui uma aceleração. Então, todos os planetas, todas as estrelas possuem essa gravidade. E essa gravidade é uma força que tem um sentido para o centro do astro, ok? Então, no caso da Terra, qualquer corpo que esteja na sua superfície vai ser atraído para o centro da Terra. E esse valor na superfície a nível do mar fica em torno de 9,81 metros por segundo ao quadrado. E esse valor ele varia de acordo com a altura. Quanto mais alto do nível do mar, esse valor ele vai diminuindo, ok? Na Lua, a aceleração na superfície fica em torno de 1,6 metros por segundo. Em Júpiter, um outro planeta que tem uma massa muito maior que a Terra, essa aceleração da gravidade fica em torno aí de 22 metros por segundo ao quadrado. É muito maior do que aqui na Terra, ok? Então, essa aceleração ele vai atrapalhar bastante, ele vai influenciar bastante no movimento dos corpos, nesse movimento de queda, tá? Eu também deixei aqui esse link que fala um pouco mais de aceleração da gravidade. Ele fala lá o que é a gravidade, qual a intenção, o que acontece com ela e qual a influência nos corpos. Eu vou voltar nesse tema um pouco mais para frente, depois desse assunto de aceleração de queda livre dos corpos. Bom, então vamos analisar a situação de queda livre. Então imagina você que está no alto de um edifício e deixa cair uma bola de boliche, aquela como do experimento lá no vídeo. Então você está no alto desse edifício e está com ela parada na mão e solta. Bom, a bola está parada na sua mão, então a velocidade inicial é 0. Ok? Quando você larga a bola, o que acontece? A velocidade vai aumentando e vai aumentar de acordo com a distância que ela anda, que ela percorre. Então, a sua velocidade vai aumentando a partir que ela vai se distanciando de você. No decorrer de toda a altura do edifício, ou seja, um ΔS maior do que 0, tá? Depois de percorrer toda a altura, ele vai tocar o solo com uma velocidade maior do que 0, ou seja, uma velocidade diferente do que ela foi largada. Então, nesse trajeto, qual foi o movimento que a bola percorreu? Ora, variou a velocidade aumentando em função do tempo. Então, ele percorreu um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, sua velocidade aumentou em função do tempo de queda. E essa aceleração ela é constante. E chamamos de gravidade, aceleração da gravidade G. Ok? Então, aqui é a situação. Você está aqui, a bola foi largada, velocidade 0, caiu a uma determinada altura e chega no solo com uma velocidade v. Então vamos chamar o ΔS de altura, a aceleração da gravidade g e vamos substituir nas funções horárias do movimento variado. Então a primeira, v, v0 a t, vamos ter v, v0 mais gt, ou seja, a aceleração nós vamos trocar pela gravidade. Na função horária de espaço, então aqui eu vou pegar o S e vou jogar para o outro lado, S menos S0, que é o ΔS, variação de posição, só que o ΔS nós chamamos de altura, e o A nós vamos chamar de G. Então aqui eu tenho duas funções, o V, V0, GT, ou seja, gravidade vezes o tempo, e temos H de altura, V0t mais gt ao quadrado divididos por 2. Como o movimento é de queda livre, a velocidade inicial é 0. Então, vamos colocar 0 na velocidade inicial e teremos vg vezes t, ou seja, gravidade vezes tempo, função horária, velocidade em função do tempo de queda, então velocidade em função do tempo, h
como V0 é zero, então descartamos. Então fica gravidade tempo ao quadrado divididos por 2 é a altura em função do tempo de queda. Então aqui nós temos duas funções horárias para queda livre. Velocidade, gravidade vezes tempo. Altura, gravidade, tempo ao quadrado divididos por 2. Também podemos utilizar a equação de Torricelli. De novo, velocidade inicial é zero, então ficamos com v ao quadrado, 2 vezes gravidade vezes altura. Lembrando, a aceleração é a gravidade, ΔS é a altura. Então aqui temos a velocidade final em função da altura. Bom, no movimento de queda livre, a velocidade está aumentando. Então, nesse caso, a gravidade ela é sempre positiva. Então, prestem bem atenção. No movimento de queda, a gravidade é sempre positiva. Ok? Sempre G maior do que zero. Então, vamos aplicar um pouquinho. Vamos trabalhar um pouquinho. Então, um corpo é abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura em relação ao solo. Está aqui no desenho. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade a nível do mar, ou seja, de G 9,8 metros por segundo ao quadrado, calcule tempo de queda até atingir o solo, aí a velocidade com que o corpo chega no solo. Mais uma vez, aqui a gente está desconsiderando a resistência do ar. Mais para frente nós vamos trabalhar com outros elementos que é a resistência do ar, tá? Mas por enquanto estamos desprezando a forma do corpo, a massa do corpo e a resistência do ar, ok? Então veja que o corpo foi abandonado do alto da torre, velocidade inicial é zero. Então v inicial é zero. O problema também nos informa a altura, que é de 125 metros. Então, como nós queremos o tempo de queda e temos a altura, então temos a altura e queremos calcular o tempo, vamos usar a função horária de espaço. Qual é? Altura, gravidade, tempo ao quadrado, divididos por 2. Então, vamos substituir os valores. A gravidade é 9,8, a altura é 125. Dividido 9,8 por 2, chegamos a 4,9 tempo ao quadrado. Como está multiplicando, vamos passar para o outro lado dividindo. Então teremos tempo ao quadrado 125 divididos por 4,9. Tempo ao quadrado é 25,5. Fazendo aqui as aproximações, tirando a raiz quadrada, temos que o tempo é de 5 segundos. Ou seja, de uma altura de 125 metros, o tempo de queda foi de 5 segundos. Ou seja, olha como é muito rápido o tempo de queda. Ok? Então a queda livre ela acontece muito rápido porque a gravidade puxa com essa força. E essa força faz com que a velocidade sempre aumente. Então o movimento é sempre bem rápido. E a letra B, a velocidade com que atinge o solo. Lembrando, nós temos o tempo, tá, de queda, que foi calculado de 5 segundos, e a gravidade. Então vamos usar a função horária de velocidade, V, gravidade vezes o tempo. Fazendo as substituições, chegamos que a velocidade que ela atinge o solo é de 49 metros por segundo. Ok? Então ela vai tocar o solo com essa velocidade. Também poderia usar a equação de Torricelli, já que eu dei o tempo. Da distância, ou seja, a altura do edifício. Então eu posso substituir na equação de Torricelli a altura. Então temos 2 vezes gravidade vezes altura, 2 vezes 9,8 vezes 125, que vai dar 2.450. Então velocidade ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, temos uma velocidade aproximada de 49 metros por segundo. Então, a velocidade com que atinge o corpo, a velocidade com que o corpo atinge o solo é de 49 metros por segundo, aproximadamente. Ok? Então é muito rápido. Então
Então a queda livre ela acontece muito rápido. Por quê? Porque a gravidade, a aceleração é bem alta. Beleza? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, parem o vídeo, voltem às explicações, tá? Lê a teoria lá no livro, que está tudo isso explicadinho lá no livro, ok? E aqui, 3 exercícios do livro. Façam apenas esses 3 exercícios, ok? E recapitulando o vídeo e a teoria que eu expliquei aqui, beleza? No caso de dúvidas, postem lá na página, na sala Google, que à medida do possível eu vou respondendo aos poucos, ok? Na semana que vem eu só vou trabalhar com exercício e para a segunda parcial ir tirando dúvidas, ok? Meninos, bons estudos e até a próxima aula. Até lá!